Bom dia, família. Eu me chamo Célio Clarindo, mais um alcoolista em recuperação. Limpo aí há uns 13 anos e alguns meses, tá? Vamos direto ao ponto. No meu contato com as famílias, algo me deixou preocupado. E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo com o intuito e o objetivo de esclarecer sobre a adicção. Por muitas vezes eu tenho uma noção totalmente errada, tanto o adicto como a família, tá? Movido pela codependência, de achar que o paciente está num processo de tratamento e possivelmente um processo de recuperação lá fora, depois que terminar, tá lá só para controlar a compulsão, ficar gordinho, né? Começar a ter um senso crítico. Então é muito preocupante o que eu vi de uma mãe, ela falando sobre a questão de uma medicação que controla a compulsão, só para esclarecer. A nossa doença, tá? A nossa doença, ela não tem a ver só com o controle da compulsão, da vontade de uso. Ela tem a ver com outras questões que no processo de tratamento a gente esclarece para o paciente, tá? Então, para deixar bem claro, a nossa doença, novamente, né, a repetição é pedagógica, é bom estar sempre repetindo, tá? Ela é bio, psicossocial e espiritual. Então, quando o paciente ele chega no tratamento, né, ou voluntariamente ou involuntariamente, tá? Ele está lá para tratar os aspectos biológicos, né, cognitivos, de como a droga pode ter prejudicado o cognitivo, as funções executivas dele, como atenção, memória, senso crítico, tá? O social para a retomada dos relacionamentos, né? Porque a droga ela acaba nos isolando no nosso mundo, a gente passa a não conversar com mais ninguém, tá? Até porque a gente sofre a questão de uma crítica, e aquela crítica, naquele momento que nós estamos doentes, a gente vê como algo hostil. Então, qualquer tipo de ajuda com relação a parar, que a gente está num processo de obsessão e compulsão, abandono de metas, né? Abandono do emprego, abandono de sentar na mesa para se alimentar. E geralmente, em alguns casos, a gente vai para o quarto para usarmos, a gente se isola da sociedade, né? Ao ponto de abandonarmos tudo que é prioridade na vida da gente, tá? E aí vem o espiritual, tá? Que tem a ver com, na literatura de Narcóticos Anônimos, tem a ver com desconfiança dos outros, tem a ver com desleixo, a gente começa aquele processo que a gente não toma mais banho, não cuida mais de si, o abandono de si, né? Então, só para deixar bem claro, tá? Ele não está lá para tomar uma medicação, encontrar uma fórmula mágica. Eu falo das fórmulas mágicas, porque se isso funcionasse, tá? Não teria precisado me internar, né? Então, na época, usaram um tal de álcool stop para controlar a questão da vontade do uso, a fissura, o desejo de beber, e não foi tratado os aspectos comportamentais e feridas emocionais que eu falei nos vídeos anteriores. Então, que a família não se iluda, tá? Evidentemente que vai ter um processo que já vai estar estabilizado, a questão da medicação, ele já vai estar com senso crítico, né, mais apurado, mas aquilo não significa que ele está preparado para sair, tá? Então, que a família esteja bem consciente, tá? E ter paciência e confiar numa equipe multidisciplinar, onde tem um terapeuta que tem a doença, como eu, tá? Tem o psicólogo, tem o psiquiatra, tem o médico clínico, tá? Tem toda uma equipe lá, tá? Apoiando ele nos vários aspectos que a doença envolve. É uma coisa multifacetada. No curso de dependência química que eu fiz, ele fala dessa coisa multifatorial para mudar a sua maneira de pensar. Então, não adianta ele controlar a medicação, tá? A fissura, e aí ele não mudar a maneira dele de pensar, não mudar, não tratar o vazio dele existencial, o vazio dele espiritual, porque num processo lá na frente, ele vai transferir essa compulsão, esse vazio, e a mente dele vai ir para outro tipo de compulsão, tá? Então, que a família esteja bem consciente disso, né? E até mesmo o adicto.
Porque por muitas vezes ele volta, ele retorna ao uso porque acha que controlou, que não tem mais vontade de beber, que está usando uma medicação, e aí ele começa a andar em ambientes e a falar com pessoas da ativa. Tá? Então ele está lá para quebrar crenças com relação ao uso dele, né, a droga dele de preferência, né? No caso do álcool, tem aquela questão da cobrança social, ele é cobrado pela sociedade, ele tem que estar inserido num contexto onde as pessoas dizem assim, rapaz, beber, né, não é coisa para homem, beber você fica chato, tá? Então, cara, tu não bebe por quê? Né? O que foi acontecer? Virou santo, então há uma cobrança social com relação ao álcool, né? A maconha é aquela coisa que relaxa, uma coisa natural, tá? Então vem da planta, a pessoa, né, confunde as coisas. São drogas, né? No caso da maconha, é classificada em uma droga perturbadora, que pode levar, em alguns casos, quando há predisposição na família, à esquizofrenia, um surto psicótico. E a questão do álcool, a pessoa sem saber que tem uma questão hereditária, ou feridas, como eu falei no último vídeo, emocionais não tratadas ou não reconhecidas, não compreendidas, preencher esse vazio com a substância. Né? Então tem que ser tratado essa questão, tá, da mudança dele de mentalidade com relação à substância e a mudança dele de mentalidade com relação ao mundo e a si mesmo. Né? Porque o fator comportamental, ele é predominante, ele é um dos fatores que nos prende à questão do vício. Né? Então a questão dos traumas, feridas emocionais não tratadas. Então, se for controlado, se a questão fosse uma medicação, tá? Isso é um total erro. É muito preocupante isso. Porque vai ser controlado a compulsão com relação àquela substância. Mas se não for tratado os traumas, o luto de algo, a questão do egocentrismo, ele vai transferir para outra compulsão, que há uma transferência de compulsões. Eu já vi pessoas pararem de usar a substância dela de preferência e transferirem para outra coisa, para outras adicções, que tem a ver com os jogos online. Né? Então, eu parei o química, ele encontra, preenche aquele vazio, né? E aí ele preenche com jogos online, jogos de apostas. Tem casos, já aconteceu, de pacientes que já foram tratados, eles pararam a parte química, mas acabaram caindo na questão dos jogos. Porque aquilo manda uma descarga de adrenalina dele. Ou para a questão sexual, né? Começa a ter relacionamentos, né, promíscuos, né? Se envolver com vários relacionamentos, e aí para preencher esse vazio. Porque existe a questão do vazio. Algo dentro da gente que não tem a ver com o sintoma em si da compulsão, tem a ver com uma ferida emocional, com um vazio existencial que ao longo do tempo, tá, eu não identifico aquilo, né, eu não compreendo. Por isso que o processo é de autoconhecimento, mas quando em algum momento da minha vida eu encontro a substância, ela preenche algo que me deixa leve. E isso às vezes não tem a ver só com a questão hereditária. Gabor Maté, que ele trata de feridas emocionais, tá? Ele abriu muito o leque da minha consciência com relação a essas feridas, tá? A questão do abuso, né? Da alienação parental, tá? Da questão dessa ausência, tanto do pai como da mãe, mas uma ausência onde há presença, há um paradoxo, ele está presente, mas há uma questão de uma ausência emocional. A presença é só material, né? Que é suprir o filho com coisas, mas não dá aquela atenção que tem que ser dada. Tá? Deixando bem claro aqui que a gente não está atrás de culpados, a gente está atrás de que o adicto esclareça quais são, né, os processos que explicam hoje o comportamento dele disfuncional, tá? A questão de ele procurar uma dependência tanto no químico, como em jogos online, como em compras, como na medicação, como em relacionamentos, que é a ausência de uma atenção lá atrás. Né? Então, bullying sofrido no colégio, né? Abuso sexual, tá? Que acaba prejudicando todo o processo dele de construção da personalidade dele. Né? Sabendo que quando
ocorre isso com a formação de um cérebro, não ainda há uma formação, tá, na questão dos cursos, com relação à formação do cérebro até os 25 anos. Tá? Então, naquele momento, o que está atuante é só a questão dos impulsos, dos desejos, tá? Aquela inocência, e vai se desenvolvendo até encontrar a maturidade. E essa construção, tá, da psique, ela é prejudicada devido a essas situações do passado. Tá? Então, isso é uma das questões, por isso o processo de psicanálise, por isso o processo de psicologia, para tratar essa questão psicológica. Não é só a questão biológica, a questão de como eu impeço, tá, de eu ter o desejo de beber ou de usar droga. Tá? Porque naquele momento que for tratado quimicamente, só o remédio, e a minha mente, o meu vazio vai procurar outras adicções, que podem não haver só com químico, que podem estagnar a vida dele de um jeito, tá? Por quê? Porque eu tratei, eu tive a consciência que o meu problema era químico, o meu problema não é químico. Meu problema vai muito mais além do que a dependência química. Por isso o nome é adicção. Eu sou escravo de algo. Né? Então, no processo de conscientização, do tratamento, tá? Da espiritualidade, o vazio espiritual, que nós esquecemos. Eu trato o biológico, tá? Identifico talvez alguma comorbidade associada, porque tem também isso, por isso é um processo de investigação, tá? Mas eu não trato o meu vazio espiritual. Qual o meu relação? Quem é o meu Deus hoje? Né? É o meu ego, né? É algo que é a minha droga, então eu tenho que preencher esse vazio com um poder superior da minha compreensão. Então há a liberdade lá da literatura de Narcóticos Anônimos, que veio de Alcoólicos Anônimos, tá? De preencher esse vazio com o Deus da minha compreensão. Então, novamente, para deixar claro, a nossa doença ela não é biológica, não é medicação, controle de medicação e eu ficar com físico e engordar. Ela tem a ver com bio, psíquico, social e espiritual. Se eu não tratar esses 4 aspectos, eu vou transferir a minha obsessão e compulsão para outras áreas, para outras adicções. Então que a família não caia em fórmulas mágicas, como já vi, questão de bogaína. Ah, tem agora uma nova droga que trata, você para de usar a cocaína. Aí bogaína controla o sintoma, mas não trata a questão do que há por trás do meu vício. Né? Que ele envolve muito mais do que o fator biológico. Tá? Então, eu posso controlar a minha fissura, mas o meu vazio, né? Aquilo que realmente eu tento fugir, né? Porque na verdade o nosso uso não pode ter sido por influência de amigos, do contexto cultural, um comportamento aprendido por pessoas que estavam usando na família. Eu vejo que aquilo é normal, mas ao decorrer da vida ela serve para que a gente fuja de uma dor que nem conhecemos. Tá? De uma dor emocional, de um trauma, daquilo que está debaixo do tapete, coisas que a gente vem a descobrir, de uma timidez. Eu preciso do álcool para me relacionar, mas eu não sei de onde vem essa timidez, porque ela não foi adquirida. Eu não nasci tímido, tá? Eu não nasci tímido, eu nasci com a essência, coisas foram acontecendo durante a minha vida que envolve fatores de proteção e fatores de risco, que é uma das coisas que há um mapa da vida, tá? Que Ronaldo Laranjeiras fala, que é por isso o processo de... Qual foram os seus fatores de proteção? Quais foram os seus fatores de risco na infância, até quando você se deu conta que estava no mundo? E alinhado com a família, porque tem fatos que a mãe e o pai se lembram, e não o ente querido que está lá, no caso de filhos, né? No caso de maridos, né, esposas, a gente tem uma relação com a mãe para saber o histórico e com o próprio cônjuge. Então, espero que tenha ficado bem esclarecido. Foi muito preocupante o que eu ouvi. A série já está controlada, tem uma medicação que está controlando a compulsão do meu filho. Então, não é por aí, tá? Envolve tudo, é importante. Né? Há medicações que controlam lá o desejo, tá? Tem medicações que controlam até a questão dos adesivos, a questão das pessoas que são fumantes,
mas a nossa doença, ela não é só o controle do desejo de usar. Ela tem a ver com mudança de mentalidade, eu estar lá estudando uma nova filosofia de vida que vai mudar. Tá? E eu agradeço muito que a adicção ela é isso, porque se fosse para controlar a minha vontade de beber, tá? Eu não teria mudado o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir. Porque o ego, a desonestidade, a arrogância, a prepotência são características que somam junto com a dependência química. Né? Então, se eu não tivesse tratado esses aspectos, só a vontade de beber, com certeza eu teria transferido, tá, a minha obsessão e compulsão para outra área. Então, eu sou muito grato por ter tido um tratamento onde, tá, de uma forma sobrenatural, essas questões elas foram assimiladas depois de ter passado por um processo de medicação e a minha consciência ter voltado, tá, num nível, pelo menos, o bastante para poder assimilar essas questões. Então, tomara que a família ouça esse vídeo, se for, ouça repetidamente, que tem a ver com a neurociência. Preciso olhar várias vezes, assistir várias vezes, para que aquilo seja assimilado pelo meu inconsciente. Tá? Então, espero que esteja esclarecido e não caiam nessas fórmulas mágicas, nessas armadilhas aí de... Porque não é tão simples assim. A nossa doença é bem complexa, não é só uso de substância. Tem a ver com mudança de mentalidade, tá? Mudança de visão sobre mim e sobre o mundo. Tá? Então, um bom dia abençoado. Muito obrigado.